Pai, Senhor Jesus Cristo, eu vou falar um assunto muito interessante, está escrito aqui na palavra de Deus, a respeito de Jesus Cristo, o seu nascimento. Eu acho que um dos mais interessantes que eu acho da face da terra foi Jesus Cristo, né? A sua humildade, a forma que ele nasceu, e mesmo ele nascendo numa das formas mais humildes que pode ser do ser humano, ele, ele, ele fez muitos prodígios, muitos milagres aqui na terra, a qual poucas pessoas fizeram, né? O apóstolo Paulo chegou a fazer, teve visão de anjo, orou pelas pessoas. A sombra do apóstolo Paulo é tão importante que as pessoas passadas por ela eram curadas. Ali as suas vestes, se tocassem nela, eram curadas. O apóstolo Paulo foi igual Jesus Cristo naquela época deles lá, né? Se cumpriu o que Jesus Cristo chegou a falar. Aqueles que creem em mim, né, ali do capítulo 14, do verso de João diante, aqueles que creem em mim farão mais obra do que essa, porque ele foi para o Pai. E as pessoas que vêm depois dele pode fazer mais obra, porque ele demora mais tempo fazendo a obra. Jesus Cristo começou a seu ministério a partir dos 30 anos, sendo que antes já pregava na sinagoga, né? Mas se a pessoa durar mais do que 33 anos, né, dedicada ali dos 12 anos em diante, ou dos 30 aos 33, dependendo da forma que Jesus considerou, a pessoa fez mais obra do que ele, né? Porque ele ia para o Pai. E aqui eu vou falar sobre o seu nascimento. Eu acho que a gente, muitas, da forma que Jesus Cristo nasceu aqui, as pessoas às vezes nascem numa cama, né? Igual eu nasci numa cama, né? Não fui para o hospital. Há outras pessoas, já na mesma forma que Jesus nasceu lá, muitas pessoas nasceram. Antigamente tinha um parteiro lá, uma parteira lá, e tirava o menino, cortava. Eu nasci lá no, em casa mesmo, né? Foi lá, cortou, o parteiro tirou eu para fora e cortou lá o cordão umbilical. E assim era na época de Jesus, que as pessoas nasciam e cortado o cordão umbilical lá na manjedoura dele lá, né? Na sua manjedoura. Ao qual aquele lugar lá que tinha, porque na época Jesus Cristo nasceu nesse lugar mesmo, não foi ali encomendado aquela situação, ao qual não, porque não tinha estebaria, aquele lugar de se hospedar, aí só tinha um lugar lá ao qual o poderam se hospedar lá, né, um lugar reservado lá que não era dentro de um quarto, né, aí fica lá enquanto nesse mesmo dia nasceu Jesus Cristo, né, porque estava fazendo lá uma contagem da população, né. Aí aqui no capítulo 2 de Mateus está escrito: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram, né, do Oriente a Jerusalém. Então Jesus Cristo nasceu quando? E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, né? Nasceu Jesus aonde? Belém da Judéia, do tempo do rei Herodes. Eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Quando nasceu Jesus, foi em Belém da Judéia, tinha um rei lá, que era Herodes, né? Herodes, e vieram os magos, né, do Oriente, do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. Aqueles magos já vinham sabendo, né? Chegar lá dizendo antecipadamente que eles viram aquela estrela dele lá, uma estrela no Oriente, e vieram ali adorar o rei, né? Que é Jesus Cristo. Em muitas passagens chama ele de rei, chama ele de Salvador. E Jesus Cristo, né, veio salvar o seu povo, Emanuel, Nazareno, Galileu, né? Às vezes até Galileu. Então vários nomes foram dados ali a Jesus Cristo, ao qual a gente subentende que Jesus Cristo passou por vários locais ali que foram dados nomes a ele, né? E Emanuel, Deus conosco, esses nomes aí o qual a gente tem para chamar Jesus Cristo, né? Não só Jesus, há outros nomes ao qual as pessoas podem chamar também. E o Herodes, ouvindo isto, perturbou-se toda a Jerusalém com ele. O Herodes chegou lá e, ouvindo isso, perturbou-se toda a Jerusalém com eles.
Porque o rei Herodes não queria perder ali o seu status de rei, não queria perder o seu lugar ali. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, né? E congregados todos os principais dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Os principais dos sacerdotes e o rei Herodes agoniado viu lá, começou a interrogar lá os principais sacerdotes, saduceus, onde é que vai nascer o Cristo. Aí eles disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, em Belém da Judéia. Por que está escrito por quem? Pelo profeta, né? Vai nascer em Belém da Judéia, porque está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá um guia que há de apacentar o povo de Israel. Aí está escrito lá onde é que ia nascer Jesus Cristo. A pergunta lá do rei Herodes, ali a Belém da Judéia, aos saduceus, aquele povo lá está dizendo aqui, né, que foi nesse mesmo lugar aqui. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá. Então Jesus Cristo nasceu aonde? Belém. Bem aqui assim. As pessoas que o rei Herodes chegaram a perguntar. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá um guia que há de apacentar meu povo de Israel. De modo nenhum tu és a menor. Porque de ti vai sair um guia que vai apacentar o povo de Israel. Então Jesus Cristo é o quê? Jesus Cristo é nosso guia, ele veio de uma forma humilde, né? A qual ele compreendeu tanto a classe humilde como a classe rica, né? Foi amigo daquelas pessoas, o qual as pessoas, nem todos foram contra eles, né? Alguns ficaram a favor de Jesus Cristo, né? Ali Jesus Cristo curou algumas pessoas ricas também, gostaram dele, né? Alguns oficiais. E ali Jesus Cristo, pela sua classe que ele nasceu, ele entendeu todas as outras a quais estavam ali sobre ele, né? Porque se ele tivesse nascido rico, ele não entendeu uma pessoa pobre, de menos classe. Como ele nasceu rico, ele já entendeu a pessoa rica, né? E já entendeu também aquela pessoa, aprendeu a entender a pessoa pobre como uma pessoa rica, né? E nesse entendimento ao qual ele entendeu as classes que tinham lá da época, ele fez o quê? Ele passou para as pessoas, né, a sua forma de ser, a sua forma de humanidade. Mesmo ele sendo Deus, ele vem ensinar que a pessoa a amar. Diz, olha, você tem que fazer assim, amar o seu próximo, né? Respeitar o seu próximo, né? Andar no caminho ao qual está estabelecido, né, pelas leis de Deus e pelas leis dos homens, né? E aí, ele nosso guia, vai nos guiar para onde? Para o céu ou para outro lugar? Para a eternidade com Jesus, ele vai guiar para a eternidade com Jesus Cristo, para chegar até lá. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela ia aparecer. Então, para saber, né, os magos vieram até ali, em Belém da Judéia, naquele tempo ali onde nasceu Jesus Cristo, né? E o Herodes começou a perguntar sobre a estrela ali aos principais sacerdotes e aos saduceus quando é que aquela estrela ia aparecer lá, que aquela estrela estava chegando. E aquela estrela que estava tanto ali naquela situação, a qual estava ali, ela significava a vinda, né, de Jesus Cristo. E aí, com isso, né, Herodes lá com a sua angústia, né, dentro de si perguntando, se fazendo de amigo, mas estava com raiva. Inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela ia aparecer. E enviando-os a Belém, disse, ide,
perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Então começaram, né, diligentemente, perguntar ali aquele povo, né, para quando achar o menino, Herodes ia e adorasse, né. E aí foi o que aconteceu. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Aí os magos foram na frente, acharam a estrela é adiante deles, até que acharam ali quando acharam a estrela, né, estava a estrela, deu uma parada, estava um menino lá. Aí foi o que aconteceu com esse menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com a grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com a Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Quando eles entraram na casa onde ele estava, né, se alegraram muito, começaram a ofertar o menino ali com presente, ouro, incenso e mirra. Porque Jesus era o rei, né? Estava escrito lá que ele ia chegar para alguns dos profetas, né? E aí aconteceu esse evento muito interessante, né, na vida das pessoas, os quais estavam ali para chegar. E sendo por divina revelação avisados em sonho para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a terra por outro caminho. Aconteceu que a pessoa que estava ali, né, naquela situação, eles foram avisados por sonho para não ir pelo mesmo caminho ao qual estavam ali, porque o Herodes ia pegar eles, né? Ia perguntar a eles, indagar onde é que estava a criança. Não era para pegar os magos, mas era para a cerca da criança. E a criança, Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele sofreu várias perseguições na vida, né? Que os anjos, né, do seu Pai Criador, Deus, defenderam Jesus. E sem essa defesa, o qual Jesus Cristo participou, né, que Herodes mandou matar umas crianças, mais na frente a gente vê, e essas crianças as quais foram mortas, Jesus Cristo já não estava lá no local ao qual aconteceu, mas houve um grande show acerca dessas crianças que morreram. E aí a gente se vê que até Jesus Cristo sofreu perseguições, né? A gente, na nossa vida nos dias atuais tem as perseguições as quais elas às vezes sufocam a pessoa, mas a gente tem que continuar crendo que essas perseguições, né, vão passar. E essas pessoas, os quais às vezes geram uma perseguição na vida, criam juízo na cabeça, que tem gente que tem que criar juízo, né? Que Deus mande outras pessoas perseguir essas pessoas, as quais nos perseguem, para poder gerar, né, igualdade, né, e deixar de perseguir a nossa vida, né? A gente tem que orar. Quando tem gente perseguindo a vida da gente, que não tem, que a gente tem que orar para outros perseguir, né? Ou deixar de perseguir para poder igualar a situação, porque não adianta, às vezes tem pessoas com jugo desigual, né, perseguindo a vida da gente, sem a gente estar perseguindo a vida dessa pessoa. Então a gente tem que orar para que outros persigam a vida dele, deixem a vida de mão, e ele aprenda, né, você passar pela mesma situação, respeitar a gente, entender a posição que a gente se encontra, né. A gente tem que orar para essas pessoas se arrependerem, e caso não, outras pessoas possam fazer a mesma coisa na vida dessas pessoas. No nome de Jesus Cristo, amém.